Dentro do universo das telenovelas existem os subgêneros, novela de comédia, novela infantil e por aí vai. Um bem interessante, mas que nem sempre funciona, é o das novelas policiais. Mas por que será que as tramas com uma pegada de thriller nem sempre dão certo? Esse é o tema do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Posso pedir um favor para você que está vendo esse vídeo? Se inscreva no nosso canal. Clicando nesse sininho, o YouTube te avisa sempre que surge novidade por aqui. Isso dá uma ajuda enorme para nossa comunidade. Você já reparou que o público adora dizer que as novelas são todas iguais? Mas que, muitas vezes, quando surgem propostas diferentes, nem sempre são acolhidas pela audiência? Claro que, independente da história ser mais clássica ou inovadora, o que interessa é a novela ser boa. Antes de falar sobre as novelas ditas policiais, quero diferenciar que, embora tenham muitos pontos em comum, as tramas policiais são bem diferentes das narconovelas. Não é novidade para quem acompanha o canal que eu não curto essas tramas que colocam os traficantes como grandes heróis. Sei que tem um público que adora, mas o tipo de novela que eu quero falar aqui hoje é outro. São tramas que podem ter mistério, que tem alguma investigação, que trabalham o suspense e por aí vai. No mundo das novelas latinas, a mais emblemática de todas, com certeza, é Cuna de Lobos, uma produção de Carlos Telles de 1986. Essa trama realmente foi um antes e depois na Televisa. A gente sabe que a Televisa não faz só trama estilo Trilogia das Marias, também trabalha em outros segmentos. E mesmo antes de Cuna de Lobos, já tinha feito outras tramas no gênero de suspense, mas o impacto dessa foi descomunal. O que para mim é uma das grandes chaves do sucesso dessa produção é que se trata de uma história absolutamente clássica, mas ela foi diferenciada na maneira de contar, porque a gente viu muitas tramas com moças inocentes, enganadas pelos vilões, ou heroínas que buscam recuperar o filho. Tudo isso existe em Cuna de Lobos, mas contado em forma de suspense, ou melhor, misturando o melodrama tradicional com o thriller policial. O que dizer então da icônica Catalina Krill interpretada pela grande Maria Rubio. O peso dessa personagem na trama é enorme, e acho que é dispensável dizer que a caracterização dela é, no mínimo, marcante. Os mesmos responsáveis por este fenômeno se reuniram em 1991 para tentar repetir o sucesso, mas não deu muito certo. Na própria Carne reunia Eduardo Yanez e Edith Gonzalez como casal protagonista. Ele é um detetive que tenta desvendar o desaparecimento que aconteceu anos atrás. Ela é a mocinha cega que foi a vítima de um sequestro no passado, orquestrado pelo próprio pai. O grande vilão da trama é Gonçalo Vega, que ao invés de não ter um olho, não tinha uma mão. Apesar da trama promissora e bem escrita, na própria Carne falhou em repetir o sucesso de Cuna de Lobos. No Brasil, ela teve uma exibição lendária como a novela exibida apenas aos sábados à tarde pelo SBT. Eram capítulos enormes e, pasme, a novela sim foi exibida até o final. O gênero policial na Televisa ficou meio morto na década de 1990. Do pouco que foi feito, a maioria fracassou. E a partir dos anos 2000, quem mais apostou nesse gênero foi a Telemundo. Algumas produções foram mais bem sucedidas que outras. Uma impressão que eu tive de novelas da Telemundo nesse período é que elas estavam sendo produzidas apenas para agradar os próprios criadores, ou um público muito específico. Um dos problemas, ao meu ver, era deixar a história romântica ou melodramática muito em segundo plano. Em 2005, a Televisa, com o produtor Salvador Mejia, resolveu produzir uma trama que, apesar do clima de trama policial, fez sucesso justamente por causa da parte dramática.
Em A Madrasta, Vitória Ruffo passa 20 anos presa por assassinato e sai disposta a recuperar os filhos e descobrir o verdadeiro culpado pelo crime. A Madrasta funciona muito melhor na parte da Maria interagindo com o ex-marido e com os filhos do que como thriller policial. Apesar que sim, houve uma grande repercussão quanto ao crime, se você for pensar, enquanto a parte dramática era bem dramática, a policial estava mais para comédia do que suspense. Sempre que o assassino misterioso ia entrar em ação, todos os suspeitos apareciam saindo de casa com atitudes misteriosas. Claro que a ideia ali era manter o suspense sobre a identidade do assassino. Mas, como somente um era o culpado, qual era a desculpa dos outros para saírem de casa no meio da noite? Apesar dessa tosquice, eu confesso que eu adoro A Madrasta, e não dá pra negar que o elemento de mistério, ainda que conduzido de uma forma meio atrapalhada, deu um charme pra novela. Fugindo da linha Quem Matou, mas também investindo na trama policial, no ano seguinte, o produtor Emílio La Roça apostou no remake de um antigo sucesso dele, mas quebrou a cara. La Verdade Oculta cometeu um erro grave, misturar duas tramas policiais de duas novelas distintas. Eu sempre tive vontade de ver essa novela e tive a oportunidade de maratonar um tempinho atrás. La Verdade Oculta tem muitas ideias boas e a liga entre as duas tramas é até bem pensada, mas ficou estranha para o público em geral. Um desperdício de carisma da mocinha vivida pela Galilea Montijo, que chega na metade da novela e simplesmente perde total a função para a trama. E aí, ao invés de ser uma mocinha desvendando os segredos, era mais sobre os homens ao redor dela confabulando para que ela não descobrisse nada. Uma parte fundamental da história envolve o uso de maquiagem para criar disfarces e assim os personagens vão enganando uns aos outros. Mas lá pela reta final da trama, resolvem que existe um policial corrupto e que por acaso o herói vivido pelo Gabriel Soto é meio que um sósia desse cara. Eis que a novela, que deveria ser séria, resolve caracterizar o personagem assim. Acho que em La Verdade Oculta, independente desse deslize, o problema maior foi que a trama ficou masculina demais, com os romances ficando em último plano. Mais recentemente, o produtor Carlos Moreno apostou numa trama que mirou demais no público de seriados e esqueceu o público das novelas. Como resultado, um fracasso gigante. Mulheres de Negro é uma adaptação de uma série finlandesa e traz como protagonistas Mayrin Villanueva, Alejandra Barros e Ximena Herrera. Na história, elas são 3 mulheres que vivem casamentos fracassados e se unem para eliminar os maridos. Quando eles morrem, nem tudo sai como planejado e elas se metem em vários problemas. O elenco coadjuvante é cheio de atores que a gente adora. As protagonistas não são as rainhas do carisma, mas acho que o principal elemento que faltou foi o novelesco. Sinto que essa trama poderia ter funcionado melhor como um seriado que como uma novela. Lá, o público é mais propenso a torcer por anti-heróis. Seriado, por sinal, que já disse que foi a inspiração dela. E aqui cabe bem aquela afirmação sobre o público pedir por tramas diferenciadas, mas não abraçar certas propostas quando elas surgem. A versão mais recente de A Usurpadora, produzida por Carmen Armendáriz e protagonizada por Sandra Echeverría e Andrés Palacios, é um autêntico exemplar da trama do gênero policial. Parecia que envolveria política por se ambientar nesse universo, mas foi principalmente um thriller. Note que, muito mais que o amor entre Paulina e Carlos, o que estava em jogo era a sobrevivência da usurpadora em meio a constantes atentados. Parte do público gostou, parte do público se incomodou. Eu sou um dos que não embarcou totalmente nessa proposta. Senti falta do elemento humano, tanto que o triângulo amoroso principal ficou totalmente forçado. Atualmente no Globoplay, Império de Mentiras traz Angelique Boyer e Andrés Palacios
como os protagonistas que se unem a partir de um crime misterioso. Nessa novela, o Quem Matou volta com tudo, já que o nome da novela já indica que os personagens guardam muitos segredos. Aqui novamente eu noto uma certa dificuldade dos escritores em equilibrar o lado romântico com o lado policial. Acho que isso de certa forma explica os problemas de audiência que a trama produzida por Gisele Gonzalez enfrentou durante a exibição na TV aberta. A mesma produtora, por sinal, conseguiu equilibrar esses dois lados, o romântico e o policial, numa trama anterior dela, Caer en Tentación, produzida em 2017, mas essa eu não quero falar tanto agora. Como ela já foi confirmada pelo Globoplay para estrear em breve, deixa para esmiuçar o assunto quando a novela já estiver entre nós. Como deu para ver, sou um defensor da novela policial. Claro, tudo que é demais enjoa, mas sinto que é fundamental você se envolver com o drama dos personagens, aquele elemento humano que faz a gente entender cada um e torcer pelos heróis. Se não, fica só aquele monte de cena em delegacia que deixa tudo muito frio. E você, curte as tramas policiais? Prefere a boa história da Cinderela? Ficou surpreso com alguma revelação de assassino? Aguardo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até mais!